Nossa aula já está gravando. Você pode digitar presentinho, ok? Lá no chatzinho. Ui. Deixa eu virar o pequeno note aqui para frente do quadro, para eu poder observar a carinha, a face de todos vocês, mademoiselles, senhores, gentlemen. Ui, deixa eu apagar isso aqui, que é matéria do segundo ano. Eu estava explicando hoje. Ai. Então vamos lá, queridos, queridas, e a todos aqueles que nos observam. Me diz uma coisa. Eu corrigi todas as questões, não foi? Na última aula, né? Só para confirmar. E eu passei mais questões para que vocês façam, não é? São questões mais contextualizadinhas, essas coisas, não foi? Que foram questões da página 147 até 149, correto? Exatamente. Exatamente. Meu Deus, que animação, bebê. Pensa assim, amanhã já é sexta, sextou. No meu caso eu sei, mas estou falando, já pensa logo em amanhã. Amanhã é sextou, para mim é igrejou. Pra mim é celulou. Eu quê? Cada vez mais bizarro. Celulou, por causa da célula. É muito estranho colocar ou no final de tudo. Quem foi que inventou isso? Me dá uma raiva. Vocês o quê? Porque essa gíria não é da minha geração, não, né? Não, então, mas eu falo, quem foi que começou com isso? Tipo, segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sabadou, domingou. Meu Deus, gente, fala domingo. Tem uma ou no final. É muito estranho. E sempre um retardado que inventa uma coisa dessa. Normal. Deixa eu pegar aqui uma carga. Já corrigi tanto exercício no quadro essa semana que minha carga já acabou umas 3 vezes. Para mim, esse final de semana é sabadou, igrejou. Então, vamos botar aqui a página bonitinho. Então, página 147, 149, se não me engano. Primeiro exercício que eu selecionei foi o exercício 3. Cadê a Jurema? A Jurema está aqui, deixa eu desenhar o triângulo. E R, aqui é 27, aqui é 11, né? Então, vamos lá. Sono. Então, vamos lá. Questão 3, né? Vamos lá. Na questão 3, ele está me dando um triângulo retângulo, ok? E ele quer saber qual é a medida do ângulo R, ok? Ou seja, esse ângulo que está aqui no meu vérticezinho, tá?
no vértice R. Ok? E ele pede para você utilizar uma situação que aconteceu aí, né, no seu texto introdutório, nessa parte teórica aí de como ele ensina a fazer todos esses cálculos, né? É só utilizar os dados que ele te deu no triângulo, né? E ver qual que você vai aplicar, seno, cosseno, tangente, né? Achando o valor de seno, cosseno ou tangente, você só vai se basear o valor da tabela lá atrás e ver qual é o ângulo que se refere a esse valor. Como, por exemplo, aqui. Né? Ele quer saber qual é o valor do ângulo R. Então, você vai fazer o seno de R, já que ele te deu o cateto oposto e te deu a hipotenusa. Né? Você vai ver aqui, né, que o seno de R, se você fizer essa divisão de 11 dividido para 27, você vai achar um valor aproximado de 0,4074, ok? Então, quando você for lá atrás, na página 253, né, 257, né, você vai olhar na tabela, justamente na primeira coluna, né, onde você tem o valor de seno bem próximo a esse cara, ok? E você vai olhar a que ângulo vai ter o valor próximo desse cara, que você vai ver que é um ângulo, né? Aí, né, que chega a ser aproximadamente um ângulo de 24 graus pela tabela. Pronto. Acabou a questão 3. Ai, 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 ai. Cara, eu tô com sono surreal hoje. Tô com uma soneira. Que isso, tá doido? Eu tô igual a Vitória dia de segunda-feira, cheio de sono. E sempre coloca desculpa em alguém por não ter dormido cedo. Não, 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 não. É de verdade, tá bom? Eu não coloco, não fico inventando nada. Eu tô falando fatos, apenas isto. É Como isso, professor. Eu não tô culpando, assim, sabe? Tô comentando fatos. Não é culpa minha. Não é é que culpa é? minha. Como é que é? Não é culpa minha, não. Como é que é? Aqui é Lua, Terra e Sol. Ai, 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 ai. Oi. Ai, ai. Vamos lá, questão 4zinha, bonitinho. Aqui está contando, né? Aí contextualizando a história de um astrônomo, né, grego, Aristarco de Samos, né? Que aí foi por volta dos anos 270 antes de Christ, né? De Christ, Jesus Christ. E aí ele está falando aí do modo de suposição que ele utilizou, né, para calcular a distância, como por exemplo, né, da Lua até a Terra, ok? Que ele falou que a distância que ele utilizou, né, foi de que utilizou não, né, que ele conseguiu encontrar é de um valor aproximado a 360 mil quilômetros, ok? Ele fala que tem um ângulo de inclinação, né, da Lua em relação à Terra e a Terra em relação ao Sol, que é o ângulo aí de 89 graus, né? E ele quer saber qual é a distância da Terra até o Sol, né? Como mostra a figura aí, né, no exercício 4 da página 147, que é um triângulo retângulo, né? Ou seja, ele se utilizou da trigonometria para encontrar essa distância, né? Já que ele quer descobrir a hipotenusa,
né? E ele me deu o cateto adjacente, ok? Pela figura. Basta a gente utilizar a razão trigonométrica chamada cosseno, que a gente vai achar quem é x. Né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Cosseno de 89 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? O cosseno de 89 graus pela tabela lá atrás é 0,0175. Né? Isso aqui vai ser igual a 360 mil sobre x. Denominador, quando não aparece, é 1, e a gente vai multiplicar cruzado, né? Isso aqui vai dar 0,0175 de x, que é igual a 360 mil. Né? X vai ser igual a 360 mil, dividido por 0,0175, né? Onde a gente vai achar aí um valor aproximado, né? Aí de 20 milhões, perdão, 571 mil e 428,57 quilômetros, tá? De distância que tem do Sol até a Terra. Aí acabou a questão 4. Eu amo essas questões. Vocês não sabem como eu gosto de trabalhar com número com vírgula. Professor, Eu? nas aulas de hoje não tem como anexar. Aí ontem, quando eu estava fazendo isso aqui, eu não acabei, eu estava esperando a correção para anexar. Então eu anexo na de ontem, né? Ou eu espero outro dia para colocar? Não. Correção eu não peço nada para anexar, não. Só no dia que eu peço para vocês fazerem a atividade, que é para você colocar, né? Atividade feita. Sim. Eu não coloquei porque eu não tinha acabado de fazer. Não consegui Não, fazer mas tudo. aí Mas aí eu coloco lá, então? pode botar. Tá bom. Você tá falando do número com vírgula. Eu coloquei em fração. Eu Não tem problema. fração. Acho que fica mais fácil. Pode ser. Se você soubesse como eu gosto de trabalhar com números com vírgula. Ai. Vamos lá. A questão 5, pessoal, ele está falando, tá? O seguinte, tem um instrumento que a maioria dos engenheiros, né, de civis, até geógrafos, geólogos, né, usam, que é chamado de teodolito. O que o teodolito ele faz? Ele consegue ter, tá, um ângulo de inclinação em relação ao solo e a altura de qualquer objeto que você queira, tá, obter. Tá bom? Ele te dá o ângulo de inclinação em relação ao solo. Ok? Esse instrumento aí é utilizado na hora de você nivelar o solo, né? E diversas outras aplicações que tem, né? E, consequentemente, tem uma aplicação trigonométrica, né? De que sentido? Já que ele te dá o ângulo de inclinação de qualquer objeto em relação ao solo, a gente consegue descobrir a altura desse objeto, né, utilizando a trigonometria, que é seno, cosseno, tangente. Né? Por isso que vão aparecer aí problemas contextualizados utilizando desse instrumento aí como referência. Tá? E nesse caso aqui, o Alberto está utilizando esse instrumento para ele descobrir a altura de um morro, ok? Onde ele fala que o ângulo de inclinação
né, que ele tem em relação ao solo, né, utilizando esse instrumento, né, até o ponto mais alto do morro, é um ângulo de 28 graus, ok? E ele fala que esse instrumento, né, está a 1,5 metro do solo, tá? Da onde esse instrumento está, que está aqui, ok? Então, ele, obviamente, na hora de calcular a altura do morro, ele vai pegar, né, desde a medida, né, onde ele tem um ângulo de inclinação em relação ao solo, até aqui em cima no pico do morro, né? Para eu saber a altura total do morro, eu tenho que descobrir, né, essa parte da altura e somar com esse 1,5 metro, né, que é a distância do instrumento até o chão, ok? E ele fala também, né, que esse instrumento está a 65 metros de distância do morro, né? Por causa disso, né, até a gente consegue descobrir, já que ele me deu o ângulo de inclinação, a gente consegue descobrir a altura desse morro. Né? Como? Primeiro descobrindo quem é x. Tá? Lembrando que já que o ângulo de inclinação é de 28 graus, x é o meu cateto oposto, 65 é o meu cateto adjacente. Né? Então, a gente vai fazer aí a tangente, né, de 28 graus, que é a cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Ok? Se você olhar lá atrás, a tangente de 28 graus, tá, é 0,5317. Ok? Isso aqui vai ser igual a x sobre 65. Denominador, quando não aparece, é 1. E aqui a gente multiplica cruzado. X vezes 1, x. Né? E 65 vezes 0,5317, isso daí vai me dar um valor de 34,5605. Ok? Metros. Tá bom? Só que eu quero saber a altura total do morro. Então, eu preciso somar com aquele 1,5 metro. Ok? Para saber a altura total. Então, aí a gente vai pegar o valor de x, que a gente encontrou, né? Que é 34,5605 metros, e vai somar com 1,5 metro aqui, né? Aqui vai dar 5. 0,6, aqui vai dar 10, sobe 1, 5, 6, vai dar 36,0605 metros, né? Aí eu, se eu não me engano, eu acho que eu aproximei aqui. Eu escrevi o comprimento aproximadamente, né? 36 metros, tá bom? Só para facilitar na hora de escrever, tá? Mas essa daí seria a medida do morro. Ai. Ai, 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 Professor, Oi. eu ainda não sei, ainda não sei como usar essa tabelinha de ângulos que você usou. Vamos supor, ele deu um ângulo. Como eu vou saber se é o ângulo do seno, se é o ângulo Então do cos? vamos lá. O que acontece? Você tem que ver, né, exatamente quais são os dados que a questão está te dando, para você saber qual das razões você vai utilizar, se é seno, cosseno ou tangente, né? Então, aí vai depender do que ele está te dando no triângulo, tá? Por exemplo, aqui,
Tá? Vou desenhar aqui para você um exemplo. Por exemplo, tá? Ele está me dando um ângulo aqui de 30 graus, ok? Ele me dá o tamanho desse cateto, que é o meu cateto oposto ao ângulo de 30. E ele quer descobrir que é x. Esse x aqui pertence a esse lado do meu triângulo. Qual é o nome desse lado aqui, a qual x representa o seu tamanho? Ele é o quê? É a hipotenusa ou é o meu cateto adjacente? Aí você vai olhar. Esse lado aqui forma o ângulo de 90 graus e o ângulo de 30. Então, esse lado só pode ser o cateto adjacente. Aí você vai olhar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente. E vai ver qual é a relação que você consegue utilizar o cateto oposto e o cateto adjacente juntos. A única razão que envolve os dois ao mesmo tempo é a tangente. Aí você vai fazer tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você vai olhar a tabelinha, vai substituir o valor e vai multiplicar cruzado. Acabou. Tá? Aí você sempre tem que olhar, Raquel, o que ele está te dando de informação na questão. Tá? Por exemplo, aqui na questão 6, né? Ó, na questão 6, olha aí na figura, comigo. Tá? Ele fala que o cara está no alto de um mirante, a 300 metros de altura. Então, é aqui, ó. 300 metros de altura. E ele fala que ele consegue observar um navio que se distanciou desse mirante, tá? E ele fala para você que o ângulo que ele tem, né, de visão aí com o navio, né, é um ângulo aí de inclinação de 30 graus, ok? Na qual ele consegue visualizar. Por isso que ele está te dando aí a medida do ângulo 30, ok? Ele quer saber qual é a distância do navio até aqui o mirante, onde a distância aqui é x. Não sei quem é, chamo de x, ok? Aí é que tá. Agora você tem que olhar as informações que ele te deu e saber quais das razões você vai poder utilizar. Se vai ser seno, cosseno ou tangente. Aí você vê, o 300 metros é um cateto oposto ao ângulo de 30, ok? E o x é o meu cateto adjacente em relação ao ângulo de 30. Né? Então, a única razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente na mesma razão é a tangente de 30. Que é exatamente cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é x. Aí, o que você vai fazer? Poxa, vou olhar a tabelinha lá atrás. Né? Vou olhar lá a tabelinha. Vou lá na página 257. Vou lá, ó. Ângulo 60. Qual é o valor da tangente? Perdão, 30. Vamos lá, qual é o valor da tangente de 30? Né? Aí está lá na tabela, na última coluna. 0,5774. Ok? Tá lá bonitinho. Botei aqui no lugar. E agora eu vou repetir essa fração. 300 sobre x. Denominador aqui, quando não aparece, é 1. E você vai multiplicar cruzado. Vai dar 0,5774 de x igual a 300. X vai ser igual a 300
dividido por 0,5774. Então, o valor aqui aproximado que vamos encontrar para essa divisão vai ser um valor de 520 metros. Pronto. Acabou a questão. Entendeu, Raquel? Ih, Raquel sumiu. Acho que ela foi abduzida. Raquelzinha, Raquelzinha. Cadê você, Raquelzinha? Rapunzel, Rapunzel. Eu acho que ela caiu. Chururu, 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 chururu. É só começar a meu redor, nesse mundo aqui. Carente de amor. Eu falei que ela caiu? Meu celular descarregou. Tive que pegar da Ah, mas você conseguiu entender, Raquelzinha? Consegui sim. Então tá bom. Deixa eu pegar essa parte aqui, que eu vou ter que utilizar. Ui. Vamos lá. Questão 7. Né? Questão 7 está falando o seguinte, galerinha. Pela imagem aí, né, ele quer saber qual é a distância do ponto A até o ponto B. Né? Então, ele botou aí duas estacas no mesmo lado de uma margem e uma só do outro lado. Né? E ele ligou nessas estacas aí por uma corda, né? Ou por um fio, tanto faz. Né? E ele vai utilizar da trigonometria para calcular qual é a distância de uma margem para outra, que é exatamente a distância do ponto A até o ponto B. Né? Pela figura aí, ele fala que no ponto B foi criado um ângulo de inclinação, né, de 30 graus. Esses 36 metros aqui é o meu cateto oposto em relação ao ângulo de 30. E já que ele quer saber qual é a distância do ponto A até o ponto B, que eu chamei de X, esse lado aqui representa o meu cateto adjacente em relação ao ângulo de 30 graus. Se ele está me dando o cateto oposto, quer que eu encontre o cateto adjacente, né? Basta a gente utilizar a razão trigonométrica chamada tangente, porque vai envolver cateto oposto e o meu cateto adjacente, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer novamente a tangente de 30 graus, que é igual ao meu cateto oposto, dividido pelo meu cateto adjacente. Ok? A tangente de 30 nós já encontramos no exercício anterior e vamos utilizar o valor que está logo aqui, ó, que é 0,5774.
0,5774, que é igual a 36 sobre x. Denominador, quando não aparece, é 1, e a gente vai multiplicar cruzado. 0,5774 de x é igual a 36, né? Então, x aqui vai ser igual a 36, dividido por 0,5774. Logo, a gente vai achar aí um valor aproximado nessa divisão de 62,35 metros. Aí acabou a questãozinha 7. Professor, eu não entendi muito bem essa. O que é essa? É, Ué, ó, ele quer saber a distância do ponto A até o ponto B, que é essa medida aqui. Ele me dá o meu cateto oposto e quer descobrir o cateto adjacente. A única razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo, os dois juntos, é a razão chamada tangente. Então, vai ser a tangente do ângulo de 30, ok? Que é igual ao cateto oposto, que é o 36, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Aí você vai na página 257 e olha a última coluna, que é o valor da tangente de 30 graus. Aí você vai achar esse número aqui lá. Coloca aqui, substitui, né? E multiplica cruzado. tá. Pronto. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Thaísa, todos esses valores de tangente, seno, cosseno, eu tô tirando da tabela da página 257, tá? Para não ficar vago, né? Pô, da onde que surgiu esse número, né? Que às vezes gera essa dúvida, né? Eu não tô tirando ele do nada, né? Que para cada ângulo você vai ter um valor para seno, cosseno e tangente. Aí tem aquela tabela lá que ele já me dá todos esses valores, tá? Então só tô olhando lá e substituindo, Tá, tá ok, bom? obrigada. Tá bom, Nada. eu entendi agora. Deixa eu ver aqui qual é a questão 8 agora, né? Você vai ver que a sua vida vai crescer. Tchururu, tchururu. Tchururu, tchururu, tchururu.
Vamos lá. Exercício 8. Né? Agora. Aqui ele está te falando no exercício 8, né? Pensa no mapa, né? Aí ele fixa um ponto nesse mapa, ok? E ele puxa uma corda, na qual essa corda sai desse ponto fixo, ok? E vai ligar em duas regiões, ok? Uma região vai ser uma cidade de São Paulo e a outra vai ser uma cidade do Rio de Janeiro, ok? Só que quando ele faz, né, até essas cidades, nesses dois estados diferentes, né, ele fala que foi criado um ângulo de inclinação, né, que foi um ângulo de 1 grau, ok? Quando eu estico a corda desse meu ponto fixo até essa cidade de São Paulo e depois daqui até a minha cidade lá qualquer do Rio de Janeiro, ok? Então ele vai formar ali para mim um triângulo, né, se você pegar na figura, né, um triângulo isósceles, ok? Porque eu posso te afirmar que é um triângulo isósceles? Porque os ângulos da base de um triângulo isósceles têm a mesma medida, tá? E consequentemente, ok? Consequentemente, né, eu vou ter dois lados com a mesma medida, ok? É uma propriedade característica, né, do meu triângulo isósceles, ok? E ele fala para mim que a distância dessas duas cidades aqui, né, uma cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, a distância entre essas duas cidades são de 400 quilômetros aí, né, aproximadamente, tá bom? E ele te faz duas perguntas, tá, no enunciado da questão. Primeiro, eu quero saber qual é o comprimento dessas duas cordas aqui, ok? Que eu utilizei, tá? Quer saber o comprimento total dessas cordas aqui, ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele quer saber aqui, na realidade, ele quer saber qual vai ser o comprimento, né, dessa corda quando eu fizer a altura desse triângulo aqui, ok? Que é a linha pontilhada de vermelha, tá? Que eu vou botar aqui de H, tá? Ou seja, ele quer saber a altura, ou seja, o comprimento dessa corda aqui, ok? E, né, a primeira pergunta que foi, ele quer saber qual é o comprimento dessas duas cordas aqui esticadas que ligam, né, até uma cidade de São Paulo e até a outra cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Essas são as duas perguntas que ele faz para você, ok? O que eu quero que você perceba é só o seguinte aqui. Já que isso aqui é um triângulo isósceles, você vai ter que lembrar de uma característica dele. Qual é? Quando você traça a altura num triângulo isósceles, essa altura coincide exatamente no ponto médio da base. Ou seja, vai dividir a base em duas partes iguais. Já que o comprimento da base é 400 km, obviamente significa que cada segmento aqui vai medir 200. Tá? Vai medir cada um ali 200 km. Ok? E se você perceber, eu vou ter dois ângulos aqui, dois triângulos que eles são congruentes, tá? Ou seja, iguais. Então, se eu descubro a medida desse lado aqui, né, que eu chamo de x, obviamente eu também vou estar descobrindo essa medida aqui desse lado do meu outro triângulo, que é referente aos dois comprimentos de corda que ele quer que eu encontre. Ok? E se você perceber, além disso tudo, o x aqui, em relação ao meu ângulo de 1 grau, né,
ele vai ser minha hipotenusa, ok? E o 200 aqui, ele é o meu cateto adjacente, tá? A única razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa ao mesmo tempo, né, é a razão chamada cosseno. Então, vai ser cosseno de 1 grau. Ela é calculada fazendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é x, que é o comprimento da corda ali. Ok? Aí você vai olhar lá na página 257 qual é o valor do cosseno de 1 grau. Tá? Você vai ver que o cosseno de 1 grau vai ter um valor de 0,9998. Vai ser igual a 200 sobre x. Denominador, como não aparece, é 1, e você vai multiplicar cruzado. 0,9998 de x é igual a 200. X vai ser igual a 200 dividido por 0,9998. Você vai achar aí um valor aproximado, né, de 200,4 quilômetros. Ok? Então, cada corda, né, está medindo 200,4 quilômetros. Né? Então, o total de corda, que é o que ele me pediu na primeira pergunta, é só pegar esse valor e multiplicar por 2. Que aí eu vou saber qual o comprimento dessa com essa aqui. Né? Aí você multiplica por 2, que vai dar 400,8 quilômetros de corda. Isso daí é o total de corda que a gente tem na primeira pergunta. Ok? Aí, fechou aqui a primeira parte. Tá? Aí tem a segunda parte que ele te falou. Poxa, agora eu quero saber qual é o comprimento dessa corda aqui, ó, quando eu traço a altura desse triângulo. Ok? Então, a altura do triângulo ali, que a gente vai encontrar, vai ser o próprio comprimento de corda. Ok? Na qual ele pede naquele caso. Né? Nesse segundo caso. Tá? E aí, professor, o que eu posso utilizar aí, se eu quiser? Né? O que eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Poxa, simples. Né? O H aqui, ele está de frente para o ângulo de 1 grau. Então, ele é o meu cateto oposto. E eu tenho 200 aqui, que ainda é meu cateto adjacente. Né? Que ele não mudou. A única razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Aí você vai utilizar tangente de 1 grau é igual ao cateto oposto, que vai ser o H, dividido pelo cateto adjacente, que é 200. Aí você vai olhar lá atrás e vai ver qual é o valor da tangente de 1 grau. Você vai ver que é 0,0175, igual a H sobre 200. Denominador, quando não aparece, é 1, e você vai multiplicar cruzado. H vezes 1 é H, e 200 vezes 0,0175, isso daí vai te dar um valor aproximado, né, a 3,50 quilômetros. Pronto. Aí acabou a questão. Pessoal, como é de costume, já que hoje é quinta-feira e a gente tem 2 tempos seguidos, vou fazer um pequeno intervalo com vocês, ok? Coisa rápida, 10 minutinhos. Vai ser bom para esticar a perna, levantar um pouquinho, deixar o sangue fluir, né? Melhor, para quem quiser beber uma água, ir ao banheiro, né? Ou comer alguma coisa para distrair até aí o almoço.
vai fazer um pequeno intervalo de 10 minutinhos aí. Tá bom? Então, uma 11h51 nós voltamos. Ok? Mesmo link, tá? Mesmo canal. Aguardo vocês.